Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. Vídeo de hoje referente ao jogaço entre Argentinos Júnior e Corinthians, válido pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, já deixa seu like, já comenta o que achou do jogo, tá certo? E vamos para essa resenha aí. Compartilhe nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, para quem ainda usa, no WhatsApp, que ajuda muito. E vamos para essa resenha, vamos para a resenha desse jogo aí, que era muito importante para a equipe do Corinthians, devido ao começo de competição que o Corinthians fez. E por um jogo ser tão importante assim, a ausência de um grande jogador é muito sentida. E o Corinthians foi premiado com mais esse obstáculo. O Cássio foi viajar para a Argentina, ele já estava com amidalite, ele viajou para ver se conseguia melhorar, não conseguiu. Então o Carlos Miguel foi o responsável pela meta corintiana no jogo de hoje, nesse confronto importantíssimo. O Carlos Miguel é um baita de um goleiro, eu acho que o futuro do Corinthians passa por ele no gol, porém não dá para comparar o que o Cássio representa e o que o Cássio já fez pelo Corinthians, e quando o Cássio está no dia bom não passa nada, com a história do Carlos Miguel na carreira, né? Até por isso que eu digo que, querendo ou não, é uma ausência sentida pelo Corinthians. O jogo começou muito estudado, foi mais um jogo que começou muito estudado, o jogo de Libertadores, né? E não teve muita oportunidade nos primeiros 5, 10 minutos ali. A oportunidade de mais perigo que teve foi uma bola jogada na área, uma bola jogada na área do Corinthians, que o Carlos Miguel pegou sem sustos. Não foi uma jogada perigosa, mas foi a mais perigosa, pelo menos até os 16 minutos do primeiro tempo. Fora isso, houve muita trocação, muita disputa, ganho de território ali. Aos 16 minutos, o Corinthians tem a oportunidade dele no jogo, com o Bruno Mendes cruzando da direita e o Murilo cabeceia sozinho por cima do gol. O Corinthians perdeu a chance de passar à frente logo nos primeiros minutos de jogo fora de casa, certo? O que mudaria completamente o panorama do jogo. Aos 24 minutos, o Cabreira pega a sobra de primeira de um escanteio que foi cobrado, ela passa por toda a área e o escanteio foi cobrado num canto do campo, passou por todo mundo e o Cabreira livre, sozinho, pegou de primeira, levando perigo ao gol do Cássio. Aos 27 minutos, um momento muito ruim, um momento eu diria até que preocupante. O Paulinho, que estava bem no jogo, que estava voltando alguns bons momentos com a equipe do Corinthians, sente uma contusão e sai de jogo machucado, provavelmente é joelho. Até o momento da gravação desse vídeo eu não tenho mais informações e eu estou longe de ser um fisioterapeuta, coisa parecida, mas me pareceu o joelho. Me pareceu algo muito, se não muito forte, algo bem complicado, pelo menos, porque na hora que ele caiu, ele já pediu substituição. Isso com 27 minutos do primeiro tempo. E ele deu lugar ao Rony nesse momento da partida. Aos 35 minutos, o Argentinos tem uma oportunidade com um cruzamento para trás. Aquele cruzamento típico de Eleven para quem jogou. O Rodrigues mandou por cima da meta do Corinthians. E lá para a parte final do primeiro tempo, lá na parte para frente dos 40 minutos, um chute
um chute de fora da área, de muito longe, até despretensioso. Não sei o que aconteceu, não sei se ela pegou um efeito. O Carlos Miguel defendeu em 2 tempos, mas não foi uma defesa que poderia ser feita mais tranquila. Não ofereceu perigo, porém não foi tranquila como um goleiro dele, do tamanho dele principalmente, porque foi de muito longe, teria feito, mas ele pegou em 2 tempos ali e fez a defesa. E vamos para o intervalo com esse 0-0. O Corinthians precisando da vitória fora de casa, perdendo o Paulinho e sem imprimir o ritmo ofensivo. O Corinthians teve uma oportunidade no primeiro tempo, claríssima, com a finalização do Murilo para fora, né? Com a finalização do Murilo para fora. E mais nada ali. E isso, a finalização dele foi aos 15. Então, o Corinthians teve muito tempo para tentar fazer mais e não fez. E não conseguiu. Antes de voltar para o segundo tempo, eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar o que achou do jogo, comentar o que achou do primeiro tempo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que me ajuda muito a divulgar aqui o canal. Tá certo? Voltando para o segundo tempo, houveram 10 minutos de domínio absurdo e absoluto do time da casa. O Corinthians não ficava com a bola. A bola parecia que queimava nos pés alvinegros. Era impressionante o como o Corinthians não conseguia trocar 5 passes, que já rifava a bola, já devolvia a bola para a zaga do Argentino Júnior, já mandava a bola para a lateral. Não, o Corinthians não conseguia ficar com a bola para ele nos primeiros 10 minutos da segunda parte. E o Argentinos tendo mais volume de jogo, porém não convertendo esse volume em grandes oportunidades ou até mesmo em gol na abertura do placar. Certo? Então o Argentinos tinha esse volume, só que não transformou esse volume em grandes oportunidades. O Corinthians acordou e teve uma boa oportunidade ao 18 com o Yuri Alberto, que recebe um cruzamento e finaliza de cabeça por cima. Após essa oportunidade, foram 7 minutos que o Argentinos pressiona o Corinthians novamente e não deixa o Corinthians respirar. O Corinthians erra passe bobo, o Corinthians não sai do meio para frente. Tanto que tanto o Yuri quanto o Roger tem que ir lá quase na meia-lua para buscar jogo ou recebendo aquele chutão dos zagueiros e do goleiro do Corinthians, que aí não adianta, né? Porque é o Yuri brigando contra a defesa inteira do adversário. E aí não ganha, né? São 2 zagueiros, lateral, e aí não tem como ganhar. Isso aos 25 minutos no segundo tempo. Aos 35 minutos depois, o Corinthians tem uma boa oportunidade, o Romero cruzando, e o goleiro dá um murro na bola para fora da área. E é isso. Porém, mais do que as oportunidades em si, e é disso que eu queria falar nesse pós-minuto a minuto, é como o Corinthians se acovarda em momentos inapropriados. Aí você vai virar e falar, Lucas, mas inapropriado por quê? O Corinthians estava jogando fora de casa? Ok, tem que ter respeito, eu concordo plenamente. Porém, o Corinthians estava precisando do resultado e com um a mais. Uma boa parte do segundo tempo, grande parte do segundo tempo, quando estava com um jogador a mais e estava do meio campo atrás. Adianta as suas linhas. Adianta as linhas ofensivas. Pelo menos a linha do meio para o ataque. Para o Corinthians ter mais presença ofensiva, para o Corinthians não ficar trocando passe do meio para trás. E apostando num bicão pro Yuri e pro Roger brigar com a defesa inteira do adversário. O Corinthians se acovardou. O Corinthians não tem a mínima coragem
de tentar um resultado que ele precisa. Aí você vira e fala assim, mas Lucas, pelo amor de Deus, estava jogando fora, tudo bem. Eu entendo que ele tenha jogado, estivesse jogando fora de casa. O time argentino é embaçado, seja ele qual for, entendeu? Mas arrisca. Eu não estou falando em momento nenhum que o Corinthians tinha que pegar e fazer o sistema 0011, entendeu? Ou 10 ou 1010. Não é isso que eu estou falando. Mas o Corinthians, em momento nenhum, com um jogador a mais, sufocou o adversário precisando do resultado. Se o Corinthians ganha o jogo de hoje, ele não ia estar classificado, mas ia estar muito mais confortável do que na situação que está. Porque vai pegar um Del Valle fora de casa. O Del Valle já é embaçado de jogar em casa, que dirá lá. Na casa deles. E um Liverpool que agora está dando as caras na competição. Esse mesmo Liverpool que o Corinthians ganhou, hoje está um time enjoado de vencer. Não é garantia que o Corinthians vai fazer saldo lá no Uruguai, contra esse Liverpool. Tudo bem, o time do Argentino Júnior é o maior time do grupo, é o melhor time do grupo, tudo bem, mas aproveita a chance que você tem. Porque numa bola dessa, numa bola que pinga, numa bola vadia, você faz o resultado. E o Corinthians hoje tem elenco, é um time caro, é um time bom de nomes, porém é um time covarde. E um time como o Corinthians, uma instituição como o Corinthians, não pode ser refém de um jogador só. Por melhor que esse cara seja, como é o caso do Renato Augusto. Então, se o Renato Augusto amanhã se aposenta, acabou o Corinthians. Ele faz muita falta, só que o Corinthians não pode deixar de jogar enquanto o Renato não joga. Ele não pode jogar, ele está machucado, então o Corinthians vai deixar de jogar? Alguma coisa tem que ser feita. O Luxemburgo tem a culpa dele? É lógico que tem. Porque ninguém ameaçou ele para estar onde ele está hoje. Se ele está lá, foi porque ele aceitou o convite. Alguém convidou, mas ele disse sim. Porém, o grande culpado disso é a diretoria do Corinthians. Que não tem um planejamento, que em vez de trocar o técnico na virada do ano e colocar um técnico decente, um técnico mais experiente, colocou um cara que todo mundo sabia que não ia dar certo. Sendo que tinha o técnico recém-campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians e campeão da Libertadores, livre no mercado. Era questão de tempo para o Lázaro cair. Não daria certo. E olha o que uma escolha errada, que foi a efetivação do Lázaro, está fazendo na temporada do Corinthians. Caiu no colo do Luxemburgo, porque tentou o Mano não vai sair do Inter. O Dorival acabou de chegar no São Paulo. O Tite quer ir para a Europa, é um direito dele. E aí, o Corinthians não ganha de ninguém. O Corinthians agora está começando a botar as asinhas de fora na questão de melhora, mas o Corinthians não ganha de ninguém. O Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ah, mas está no começo, não sei o quê. Mas são esses pontos que podem fazer falta lá na frente. Esses pontos podem fazer falta lá na frente. Sempre o time que cai é por 1, 2 pontos. O 17º. E o Corinthians não está pontuando. O Corinthians teve um bom momento contra o Flamengo, mas conseguiu perder. Então, ou o Corinthians se mexe, ou a diretoria do Corinthians, que é a principal culpada disso, se mexe, trazendo jogador, mudando de técnico, eu não sei. Quem tem que se virar é o seu Duílio. Ou vai jogar uma temporada que era de muita expectativa da torcida do Corinthians, e era assim, por tudo que foi jogado ano passado e pelo elenco que tem, no lixo. Podendo ainda, pior, ser rebaixado se continuar assim. Como eu falei, falta muito para acontecer. Tem muito campeonato ainda, e eu acho até que isso não cai. Mas se não melhorar, se não pontuar, se não tiver um lapso de melhora no futebol, vai ficar complicado, né? Então, acorda, Corinthians.
jogou bem contra o Flamengo, tem que fazer gol, tem que meter bola pra frente, tá com a mais um jogo de Libertadores, chuta no gol, sufoca um pouco o adversário, sufoca, faz uns 10 minutos de pressão, depois recua para não cansar. Pelo amor de Deus, eu não sou treinador profissional e eu sei que isso dava para fazer. Qualquer um que estiver me assistindo o jogo do Corinthians, sabia que dava para ser feito. E não foi. E aí, torcedor? Desculpa o desabafo. Concorda comigo? Concorda com a minha análise? O que achou do jogo? Achou que o Corinthians escapou de perder ou perdeu a oportunidade de ganhar? É o medo que tira a oportunidade de ganhar do Corinthians mais uma vez? Ou o Corinthians fez o que tinha que ser feito? O que dava para fazer? Comenta aqui o que achou do jogo. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Muito obrigado pela companhia no vídeo até aqui. Tamo junto e fiquem com Deus.